Boa noite, mães. Boa noite, quem estiver me ouvindo aí. Hoje o tema do nosso encontro é como as crianças prestam atenção. E eu trouxe de novo aqui para vocês o meu modo de construir o conteúdo. Espero que esteja sendo mais proveitoso para vocês. E depois eu vou perguntar. Eu quero saber o que vocês estão gostando, se é melhor só o escrito, ou se com as imagens facilita a compreensão. Eu quero saber de vocês, porque esse conteúdo para vocês. Então, se o modo não estiver sendo agradável, não compensa continuar, não é verdade? Então, eu vou, com certeza, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse novo modo de fazer o conteúdo, de apresentar, né, o conteúdo. Aí eu fico clicando na tela aqui e eu esqueço que o controle não é na tela, ele só espelha só. Então tá bom. Então como as crianças aprendem e vamos para o nosso próximo, se é que eu posso chamar isso de slide, né? Nosso próximo tópico. Então, uma coisa que é importante é a gente entender que existem alguns tipos de atenção. E esses tipos, eles vão sendo melhores desenvolvidos, as crianças vão evoluindo em termos de possibilidades de usar esses modos de atenção com mais destreza, vamos colocar dessa forma, ao longo da vida. Então, uma criança pequena, ela tem menos dessas habilidades e mesmo que ela tenha, alguma delas, ela mantém por pouco tempo. Como é o caso da atenção seletiva, que de todos os tipos de atenção, é um dos primeiros tipos de atenção que a criança desenvolve. Então, é aquele modo que a gente observa que a criança consegue focar a atenção dela diretamente para um estímulo e ela fica por ali concentrada naquele estímulo durante um tempo. Geralmente é uma atenção que, conforme a gente cresce, ela vai sendo ampliada, mas ela oscila bastante. A gente não consegue ficar horas e horas e horas focada, ou a gente não consegue, até tem como ampliar, né? Mas há uma dificuldade de ficar focado num único estímulo durante um tempo muito longo. Então, essa atenção ela vai oscilando. Crianças pequenas têm poucas habilidades de manter esse tipo de atenção, apesar de terem alguma habilidade. Eu estou gravando esse conteúdo porque eu não tenho certeza se essa câmera vai me ajudar ou se ela vai me atrapalhar. Então, se ela desligar, eu vou seguir o conteúdo. Se parar o som, eu checo aqui. Espero que eu consiga manter aqui. O que é legal da gente fazer um paralelo é que o bebê, quando ele nasce, ele logo nos primeiros meses de vida, ele desenvolve o que seria a base para essa atenção seletiva, que mais tarde vai ser chamada de atenção seletiva, né? Mas ele começa a participar de cenas de atenção diádica, logo nos primeiros meses de vida. Então, ele interage com a mãe, olhando nos olhos, ou com outras pessoas com quem ele convive. Ele participa de jogos vocais, né? Jogos de linguagem mesmo, em que o outro fala com o bebê, né? Fala com ele. Isso é um modo de você manter a atenção seletiva. O bebê deixa todos os estímulos em volta para prestar atenção naquele adulto, naquela pessoa que está interagindo com ela. Ele pode também interagir com objetos desse mesmo modo, então ficar bem focado num objeto. É lógico que um bebezinho, ele mantém a atenção, ele mantém mais tempo de atenção para um adulto, para um ser humano, do que para um objeto. Mas mesmo assim, não é tão por longo tempo, ainda é uma atenção curta. E aí, mais para frente, isso vai ser. Então, assim, quando ele é bebezinho, é chamado de atenção diádica, que é essa atenção que ele estabelece com o outro, mas é um tipo de atenção seletiva.
E aí, mais para frente, os autores vão começar a denominar isso de atenção seletiva mesmo. E mais para frente eu digo assim, em termos de desenvolvimento, né? Quando você lê estudos, você observa que do bebê eles falam de atenção seletiva, mas tem esse modo de dizer também de atenção diádica. E quando cresce um pouco mais, já vira criança, aí os autores eles falam mais dessa aquisição da atenção seletiva. E é nesse tipo de atenção, nesse modo de manter a atenção, que a gente observa os maiores desvios de atenção, que é o que a gente chama de desatenção, de falta de atenção, o que mais que a gente chama? A gente chama de distração. A gente falou sobre isso no último encontro, né? Fiquei um tempão conversando sobre isso, e eu acredito que um ponto importante, que talvez eu não tenha tocado lá naquela aula, mas que faz todo sentido para essa aula, é a questão de que essa coisa de desatenção, falta de atenção e distração é um conceito culturalmente construído. E ele varia de tempos em tempos. Então, o que pode ser uma questão de distração hoje poderia ter sido chamado de, sei lá, de criatividade, né? Os super criativos são assim mesmo, há um tempo atrás. Poderia ter sido, provavelmente isso há alguns séculos atrás tenha sido valorizado para alguns nichos, algumas pessoas, e para a gente, hoje em dia, é tido como desatenção. O que é importante dizer, apesar dessas questões, né, de que é atento, não é atento, é desatento, sabe? Enfim, é que ninguém está com desatenção. O que as pessoas estão é com atenção em outro lugar que socialmente não é aceitável para aquele momento. Então, quando a gente diz que a criança é desatenta, tem falta de atenção, é distraída, é desfocada, significa que ela está deixando de prestar atenção naquilo que a gente gostaria que ela prestasse atenção naquele momento, por exemplo, num conteúdo educacional, é, num, em algum jogo que os adultos estão propondo, e ela está preferindo, conscientemente ou não, manter a atenção dela em outro foco, que para aquele momento não seria o melhor foco, porque aquele momento é um momento de aprendizagem para ela. Não que pode ser que ela esteja aprendendo outras coisas com esse modo de atenção esse modo de atenção não, com esse desvio de atenção que ela teve. Mas aquilo que a gente gostaria que ela aprendesse, que é importante para o desenvolvimento, ela provavelmente não vai aprender naquele momento, porque ela não está ali para receber aquele conteúdo. Acho que isso é algo importante de se pontuar, porque são termos muito frequentes. A gente ouve, mas a minha criança meu filho, meu aluno, meu priminho, né? Quem tem criança por perto, às vezes comenta sobre isso, que há crianças que são muito desatentas, então é importante a gente até lembrar disso e pontuar, opa, desatenta? Será que ela é desatenta? Ou será que ela está com um desvio de atenção? Ou seja, a atenção dela não está sendo desviada para aquilo que a gente gostaria, está sendo usada para outras coisas, né? Para outros pensamentos ou outras atividades. Mesmo que essa atividade seja olhar o pozinho que está aqui na mesa, entendeu? Aquele pedacinho de unha que está aqui no cantinho do meu dedo. Enfim. Um outro modo de manter a atenção é a atenção dividida, que, como o próprio nome diz, é a gente dividir a atenção entre tarefas, entre duas tarefas simultaneamente. Nós adultos fazemos isso com certa frequência. Por exemplo, até ilustrei aqui o dirigir, né? Que a gente geralmente dirige, conversa com alguém, ou a gente dirige, canta uma música, ou a gente dirige e vai relembrando as tarefas do dia. Essas questões são bem comuns. E isso pode ser feito. O que não pode ser feito é dirigir e atender o celular, atender o aparelho, né? Porque se tiver algum botão automático ali que você vai
atender e conversar só, no sentido de que é prático, é só você apertar um botão e tá feito, aí não é tanto um problema, porque conversar, você conversa com a pessoa quando ela está no seu carro. O problema é você ficar manuseando o celular, porque você tira a atenção, lógico, né, da, da sua atividade, que deveria ser a atividade principal, que é olhar para o trânsito e dirigir, e você presta atenção, fica muito envolvido com o aparelho e acaba acontecendo acidentes. Então, por isso que pode se conversar, mas não pode mexer no celular. Então, geralmente, quando a gente faz duas tarefas simultaneamente, com bom desempenho nas duas, é quando pelo menos uma delas já é automática. Dirigir, geralmente, já quando fica automático, a gente consegue, né? Conversar, escutar uma música. Então, se a gente se lembrar de quando nós, nós estávamos tirando a habilitação, naquele momento era bem difícil a gente manter qualquer outra tarefa ao mesmo tempo, mesmo que fosse uma música, às vezes até a música atrapalha, porque é muito estímulo, você precisa de toda a sua concentração mental para fazer aquela tarefa e dar conta de todos os comandos motores que é necessário para você dirigir. Depois, esses movimentos, como eles são muito repetitivos, eles acabam caindo no campo da automatização, porque o cérebro, ele para economizar energia, ele tem essa tendência de automatizar as coisas. E aí, então, a gente acaba, involuntariamente, a gente acaba, ou voluntariamente, enfim, é uma tarefa do cérebro, ele acaba fazendo com que nós aprendemos esses movimentos todos e isso sai praticamente automático. A gente não precisa pensar muito, salvo quando acontece alguma coisa, né? Ou algum comando ali, por exemplo, baliza, que é o mais difícil, às vezes a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Mas, de um modo geral, a direção acaba sendo automática. E aí, eu coloquei o exemplo de duas crianças, porque isso também são exemplos de atenção dividida ou alternada, que é quando uma criança, por exemplo, está lendo para uma outra criança e explicando para ela, não só para uma outra criança, né? Quando ela lê e explica o que lê, quando ela lê e troca ideias sobre o que está lendo, isso também é uma atenção dividida. Quando a outra criança está ouvindo o que uma outra pessoa está lendo para ela e está escrevendo o que ela pensa sobre aquilo, ou ela está fazendo uma redação daquilo que ela está ouvindo. Isso também pode ser considerado uma atenção dividida, porque ela tem que se dividir entre duas tarefas que não são simples, nem para um adulto, quanto mais para uma criança. Quando nós se vocês se recordarem de algum curso que fez e que tinha que fazer algum trabalho em grupo, em que alguém lia e a outra pessoa ficava responsável por escrever o que ouviu, vocês vão perceber que ou vão se lembrar que não era uma tarefa muito fácil de ser feita, né? Precisa e ali no grupo, às vezes com muitas pessoas, fica um pouco mais complicado. Então, com certeza, isso é uma tarefa que exige bastante esforço cognitivo, não é tão simples. E é difícil de automatizar esse tipo de tarefa, esses dois tipos, né? Ler e fazer uma compreensão do que lê e contar para a amiguinha, e também ouvir o que a amiguinha está lendo ou contando e escrever aquilo. Porque é sempre um conteúdo novo. Você pode ler o mesmo texto, você vai ter ideias diferentes sobre ele várias vezes, todas as vezes que você lê. Então, nunca automatiza, no sentido de que é sempre um conteúdo novo. E sobre essa atenção dividida, a gente pode considerar lá quando é um bebezinho ainda, que as bases para essa atenção dividida, ela ocorre lá por volta dos 9 meses de idade, quando a criança começa a desenvolver a atenção conjunta, que é aquele modo de prestar atenção em que a criança ela não fica só mais entre um elemento extra, né? Então, ela está prestando atenção no adulto, ou ela está prestando atenção no objeto. Quando ela é mais nova, esse é o único modo como ela consegue prestar atenção às coisas do mundo. Ou ela presta atenção na pessoa,
ou ela começa a ficar completamente absorvida pelo objeto. Quando ela adquire essa potencialidade de manter uma atenção conjunta, o que ela faz é dividir a atenção daquele terceiro estímulo com uma outra pessoa. Então, tem ela, tem uma outra pessoa e as duas estão prestando atenção no mesmo elemento. E aí, a partir disso, ela começa a ter percepções que vão muito além do que ela mesma está observando ali. Ela começa a ter a percepção do outro, porque ela começa a compartilhar o que o outro pensa sobre aquilo que os dois estão prestando atenção juntos. Então, é a base para a atenção dividida. E num desenvolvimento típico, as crianças, os bebês, eles começam a participar de cenas de atenção conjunta naturalmente por volta dos 9 meses. Então, se você tem um bebê em casa que está com mais ou menos 8 ou 9 meses e ele ainda não faz esse tipo de atenção, é um sinal de alerta. Esse modo de manter atenção, que é compartilhar, ou atenção compartilhada também, que é chamada, né? Que é compartilhar a atenção com com uma outra pessoa sobre um outro elemento, é um dos modos mais eficientes, como eu já disse, da gente aprender o que o outro tem a me ensinar sobre o mundo. Então, é algo que vocês podem sim ficar atentos. Se vocês têm crianças maiores, aí a gente não fala mais em atenção conjunta, por quê? Porque já é esperado que a criança já faça isso, sem nenhuma dificuldade. Assim como as cenas de atenção diádica lá atrás, né? É o primeiro passo, é o primeiro modo de atenção que a criança adquire. Então, quando ela cresce um pouco, isso a gente já considera que ela tá ok sobre isso. Então, aí a gente vai para potencialidades um pouco mais elaboradas. E aí a atenção dividida, ela implica não somente em compartilhar a atenção, mas com o outro sobre um objeto, mas fazer com que eu vá e volte de duas tarefas. Pode ser que eu não tenha um outro, pode ser que eu esteja sozinha, mas eu mesma dou conta de ir e voltar em duas tarefas, e o meu desempenho vai ser melhor se uma delas, pelo menos, forem atividades automáticas. Se necessitarem de mais pensamento, mais uso da mente, mais o cognitivo trabalhando, aí é provável que o meu desempenho nas duas tarefas caia. Por exemplo, a gente nota que crianças que têm o que a gente chama hoje em dia de déficit de atenção, elas têm uma tendência a pular muito de uma atividade para outra. Tá fazendo aqui, aí lembrou de alguma outra coisa e ela vai. Daí ela volta, daí ela vai, daí ela volta. Isso não é simples para ela, porque ela não domina nenhuma das duas tarefas. Então, ela não dá conta de levar simultaneamente. E toda vez que você para uma para começar a outra, você tem um tempo que é de, vou falar latência, mas é como se fosse sabe o carro para pegar? É um tempo de aquecimento mesmo para você mergulhar naquela tarefa. Então você acha que você está ganhando tempo que você está levando duas coisas, duas tarefas ao mesmo tempo, mas na verdade você está perdendo tempo. O ideal seria se você se dedicasse integralmente para uma tarefa até terminá-la e aí depois você vai para outra. Hoje em dia, isso é bem difícil de fazer. Eu digo por mim mesma, porque a gente tem tantas, mas tantas demandas que às vezes a gente precisa pular de uma para outra. Às vezes não é nenhuma questão de, ai, eu vou ficar nessa tarefa. Não, eu vou ter que sair dessa tarefa e ir para outra. E a gente é meio que impelido a fazer isso, mas é importante que a gente saiba que toda vez que a gente faz, a gente está perdendo tempo. Então, se uma criança está fazendo isso, ela está sendo muito prejudicada. Por quê? Porque ela tem um universo de conhecimentos para aprender. E no ambiente escolar, muitas vezes, elas têm que ser um pouquinho mais rápidas para dar conta de acompanhar a turma e todas as tarefas que
é necessário, especialmente se ela vai crescendo, claro, né? A criança tá lá já 8, 9, 10 anos e tá com essa dificuldade de se organizar, porque fica pulando de tarefa em tarefa, aí é um problema, porque a sala já tá, a maioria das crianças já estão com a atenção bem organizada, e ela não. Então, isso é um problema para a aprendizagem dessa criança, porque ela não vai dar conta de acompanhar a sala, ela vai ser muito lenta. E aí, conforme cresce mais um pouco, a criança começa a ter condições de manter a atenção sustentada por um período de tempo maior. Não que ela não sustente a atenção nesses outros dois modos de atenção. Sempre que você presta atenção em alguma coisa, você está sustentando. Mas a atenção sustentada, ela é tida como aquele momento em que a gente fica só prestando atenção por um tempo razoavelmente longo num estímulo. Exemplo, quando a gente assiste um filme. Às vezes, assim, de um modo geral, todos gostamos de assistir filmes. E as crianças também gostam, mas aquelas crianças que são mais agitadas e que geralmente estão ali com um diagnóstico por fazer ou que estão com suspeita, né, desse transtorno do déficit de atenção, o TDA, né, que pode ser H se a criança for agitada, hiperativa ou não, a gente nota que ela dificilmente consegue assistir um filme inteiro de jeito nenhum, por mais que ela tenha idade para isso. Então, a gente observa que o modo dela, o modo com que ela vem desenvolvendo a atenção é diferente do que é o esperado. É importante a gente prestar atenção nisso, porque mesmo se não tiver um diagnóstico, o importante é que esse modo que ela presta atenção seja trabalhado. Isso é o mais importante, para que ela consiga se adequar um pouquinho ao que é esperado dela. As crianças, elas acabam sentindo muito na pele essas dificuldades todas, e não é só as crianças, os pais também. Então, o mais importante é a gente trabalhar para que ela consiga desenvolver um tempo maior de atenção no que ela for aprender. Então, não que necessariamente tenha que ser um período super longo, igual 2 horas, 1 hora e meia, um filme, mas a gente pode propor tarefas um pouco mais curtas para que a gente vá adaptando a tarefa à criança e ao longo do tempo a gente vai conseguindo ampliar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, esse tempo de atenção, para que a tarefa seja no tempo em que ela mantenha atenção para que ela consiga aprender com aquela tarefa. Se a tarefa for muito longa, é possível que ela não consiga. E isso vale também para crianças pequenas, porque a atenção sustentada, ela tem um aumento de qualidade e de quantidade por volta do fim da infância e começo da adolescência. Então, se nós pensarmos em crianças pequenas, a gente vai observar que dificilmente elas vão ficar muito. Eu acho que eu coloquei ao contrário, deixa eu dar uma olhada. Muito tempo numa atividade só. Vou tirar aqui, vou colocar. E aí eu coloquei mais uns marcos importantes aqui de faixa etária, para a gente poder ter uma ideia. Então, olha, entre 1 e 2 anos, as crianças elas têm um período de atenção bem curtinho. A gente pode pensar em mais ou menos em torno de 10 minutos para uma criança chegando perto dos 2 anos de idade. Então, esperar que mais ou muito mais que isso, que elas fiquem atentas, é esperar demais. Se você tiver uma criança aí de 2 anos, ou 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 anos, que fique mais de 10 minutos numa atividade 20, 30 minutos, me conta. Me conta mesmo, me manda um direct, me manda um comentário, porque é uma criança que eu vou gostar muito de conhecer. Porque geralmente o período de atenção das crianças pequenas é curto mesmo. Elas distraem-se facilmente. Significa qualquer barulhinho, qualquer objeto mais colorido que é colocado perto dela, pronto, já vai chamar completamente a atenção dela. Não é só um olhar, ai, que legal, pôr de lado, não. É completamente, é ir completamente
se dedicar àquele objeto ou àquela situação. Chegou alguém, é assim, a criança vai completamente sair daquilo que você está querendo e vai mergulhar em outra coisa. Também por um curto período de tempo, depois ela vai mudar o foco. Por volta dos 4 e 5 anos, a criança começa a ter mais habilidade para selecionar o que ela vai prestar atenção. Então, aqui a gente começa a ver que a atenção seletiva começa a ficar um pouco mais desenvolvida, mas ela vai ganhando qualidade, vamos falar dessa forma. Ela vai tendo mais condições de inibir aquele impulso de sair e ir por alguma coisa que chamou a atenção dela. E isso é importante a gente saber, então, que se você tem uma criança de 4, 5 anos e ela não mudou muito em relação ao comportamento dela de atenção, de quando ela era, quando ela tinha até uns 2 aninhos de idade, é também um sinal de alerta. Uma criança de 3 anos, ela fica mais ou menos uns 15, eu já vi estudos relatando 20 minutos. Eu vou dizer que na minha experiência eu não conhecia ainda uma criança que fique 20 minutos. Só que assim, eu também trabalho, as crianças que chegam para mim com 3 anos de idade, elas já chegam com uma certa dificuldade, atraso de linguagem, então elas são crianças que têm um modo de prestar atenção que é diferente. E então talvez eu não seja muito parâmetro, porque as crianças que eu atendo com 3 anos de idade, elas, quando ficam 10 minutos numa tarefa, eu dou pulo de alegria. Porque elas mudam, nossa, verdadeiramente de uma tarefinha atrás da outra, assim, a gente tem que ter várias na manga, porque senão a gente passa apertado com as crianças pequenas. E mais ou menos 6 anos, a atenção seletiva começa a ficar bem organizada, é quando a criança vai entrar no primeiro ano, né, do fundamental, e aí ela vai desenvolver vários, né, todos esses modos de atenção. Eu coloquei os 3 aqui mais importantes, mas a literatura refere outros também. Então, ela vai organizar a atenção seletiva por volta dos 6, e daí para frente ela vai ter uma boa evolução na atenção dividida, ela vai começar a fazer aquilo que as menininhas estavam fazendo no outro slide, que é prestar atenção em escrever, olhar na lousa e escrever, ler e trocar ideias com um amigo, né? Ler e fazer o reconto do que leu. Então, isso tudo. Assim, e assim, fazer esse reconto lendo e recontando, lendo e recontando. Não ler tudo e depois recontar, porque daí seria atenção seletiva com atenção sustentada e depois atenção seletiva com atenção sustentada. E aí é isso como eu falei para vocês. À medida que a criança vai crescendo, esses modos de prestar atenção, eles vão se desenvolvendo, eles vão ganhando qualidade e quantidade. Então, a criança vai ficando mais tempo e com uma melhor qualidade, melhor aproveitamento. Porque a gente tem que pensar que tudo está em maturação na criança, tudo está amadurecendo. Então, é lógico que vai também amadurecer a atenção. E aí, no encontro passado, eu falei, né, que o cérebro, e quando eu digo cérebro, é porque é uma referência a neurociências, mas é o ser humano, gente, porque existe algum ser humano sem cérebro? Acho que sim, sem cérebro não, né? O cérebro, a falta de cérebro é incompatível com a vida. Então, nós, seres humanos, temos um modo de aprender que é relacionado ou que é potencializado pela emoção, pela motivação e pela repetição. Quando nós vivemos uma situação que é emocionalmente significante, seja ela positiva ou negativa, a gente tende a gravar aquilo muito forte na nossa cabeça. Se a gente tem uma motivação para aquilo que está sendo mostrado, a gente também vai gravar aquilo na nossa cabeça.
Isso, eu não me lembro se eu falei sobre isso no encontro passado, mas olha, isso é um relato comum. Ah, mas eu acho que ele tem preguiça, né? O pai, a mãe, ou mesmo uma professora falando sobre uma criança. Eu acho que ele tem preguiça, porque se eu dou um celular na mão dele, ele mexe melhor do que eu, ele se vira muito melhor do que eu. E aí, ou um videogame, ele joga todos os jogos sem eu precisar ensinar, ele aprende sozinho, ele é muito esperto, mas parece que tem preguiça para as tarefinhas da escola, ou para aprender tal assunto. E aí eu falo, sim, ele aprende o que ele está mais motivado. Que criança, nesses tempos, ou até em tempos passados, não adora uma tecnologia? Eu lembro quando eu era criança, eu era fascinada. Eu tinha assim nossa, eu era louca para ter um videogame, mas não era tão fácil ter um videogame naquela época, era bem caro. E não havia possibilidades financeiras para ter um. Não tinha nem televisão colorida, quanto mais um videogame. E, e assim, se me der. E um computador, nossa, na minha infância, assim, eu fiquei transtornada. Eu lembro que eu montava o teclado em caixa de sapato, ficava batendo. Ai, ai, de tanta vontade. E então, assim, se me dessem um aparelho eletrônico, eu com certeza, e me dessem a oportunidade de explorar ele, eu com certeza aprenderia a mexer. E hoje em dia, as tecnologias, elas estão por todas as partes. Todo mundo tem pelo menos um celular, pelo menos um. E aí, geralmente, as pessoas têm mais de uma coisa eletrônica em casa. Então, as crianças, elas já nascem imersas nesse meio. E é algo que desperta muito interesse, especialmente se tiverem envolvidos com jogos ou esses filminhos. Por quê? Eles são muito coloridos. Lembra? Estava escrito lá, num slide atrás. As crianças gostam muito de coisas coloridas. Quanto menor, mais é a atração delas por coisas coloridas. Então, toda vez que você der algo muito colorido, aquilo vai chamar o olhinho dela imediatamente. Ela vai ficar presa ali até você tirar ou até ter um outro estímulo muito forte fora que vai levá-la para prestar atenção em outra coisa. E a repetição é para que todas essas vivências elas sejam revisitadas vezes suficientes para que esse caminho dessa informação seja consolidado e fique firme para que a criança possa acessar rapidamente. Então, para aprender, a gente precisa, todo ser humano e a criança especialmente, porque a criança está num período ali, especialmente na primeira infância, em que ela necessita aprender muita coisa. É o melhor momento, é a janela de grande desenvolvimento, de grande oportunidade de desenvolvimento. Então, olha, perceber os estímulos auditivos, visuais, às vezes até olfativos, gustativos, tudo para associar fazer associações, né, para a gente poder fazer uma associação e criar uma memória daquilo importante. Então, toda vez que a gente associa sensações, a gente ajuda a criança a ficar mais mergulhada naquele assunto e ter mais chances de aprender aquilo. Então, a gente pode usar isso para assuntos importantes. Ela precisa conseguir diferenciar informações especialmente quando ela estiver em alfabetização, porque é dessa forma que ela vai conseguir diferenciar distinguir uma informação da outra e ela vai conseguir transformar aquele som que ela fala em letra. E aí ela vai guardar todas essas informações que ela aprende, cada uma na sua caixinha lá no cérebro, e quando ela precisar dessa informação, ela vai voltar e vai conseguir ter acesso rapidamente. Então, entendendo tudo isso que eu expliquei, a gente precisa ter em mente que para que uma criança viva menos cenas dessa forma, em que ela. Menos cenas, porque eventualmente isso vai acontecer. Se a gente observar o nosso comportamento, a gente vai perceber que a gente também tem situações que a gente não se comporta muito bem. Mas para que ela viva menos situações assim, que ela possa aprender mais, a gente precisa ajudar a criança a desenvolver aqueles tipos
todos aqueles tipos de atenção, ficar atenta se há alguma alteração e poder levar ela para algum profissional ou procurar ajuda para que o profissional te oriente, você possa fazer em casa atividades ou as melhores ações para que a gente possa levar a criança a manter a atenção por mais tempo, uma atenção com mais qualidade, para que ela possa aprender, ela possa gravar aquilo, né, guardar na memória aquilo que ela aprende, aquilo virar algo automático ou mais fácil para que requisite menos demanda do cérebro, menos demanda mental e ela possa intercalar atividades. Uma coisa leva a outra, né, gente? É assim a vida, a gente vai sempre um conjuntinho. Eu já disse isso, vou repetir quantas vezes forem necessárias. Nós somos um pacotinho, tá tudo dentro. E a gente vai só aumentando esse pacotinho com mais coisas dentro, e as coisas vão ficando relacionadas uma com a outra, umas com as outras, e assim a gente vai evoluindo na vida. Se a gente conseguir ajudar a criança a ter mais momentos assim, com certeza a gente vai ajudar ela gostar do processo de aprendizagem, do processo escolar mesmo, de ensino mais formal, ela vai gostar de aprender, vai ser tudo divertido, ou a maioria das coisas, o mais divertido possível. E a gente vai ajudar ela a se tornar um adulto capaz. E com certeza, dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que ela perceba desde cedo que aprender é sim divertido, que não é chato, que é uma oportunidade de ampliar a mente, certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tenha uma excelente noite e até o próximo encontro. Tchau!